tripla dimensão da crise que se abate sobre o país já demonstrou em seus primeiros meses as consequências desastrosas para o destino de todos nós. A crise sanitária impõe um duro golpe à nossa saúde pública, testando todas as linhas de resistência e recorre à mais profunda solidariedade e competência científica para que o caos não se estabeleça. Assim começa a Carta Aberta, que acaba de ser lançada pelo Instituto Ethos, Instituto Capitalismo Consciente Brasil, Plataforma Liderança com Valores, Sistema B Brasil e GIF. E a gente vai falar sobre essa carta com o Caio Magri, que é diretor-presidente do Instituto Ethos. Olá, Caio, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Gostei muito dessa carta, por isso que eu abri aqui o nosso papo. Foi muito interessante, muito forte, inclusive. E eu queria que você falasse sobre a construção dessa carta. Como é que foi fazer, todas essas entidades? Conta primeiro para a gente, Caio. Então, essa ideia surgiu no interior do Conselho Deliberativo do Ethos, na última reunião extraordinária que a gente fez, convocado exatamente para discutir com os conselheiros e conselheiras uma reação mais organizada, um processo mais mobilizador e engajador de lideranças e dirigentes empresariais. A gente fez uma primeira versão, trazendo esses pontos aí gerais que estão na carta, e convidamos um conjunto de organizações da sociedade civil que tem base empresarial. Convidamos e imediatamente tivemos a adesão do Instituto Capitalismo Consciente, da Plataforma Liderança com Propósito, do Sistema B e logo depois do GIF. Eu quero dizer aqui que ela continua aberta à adesão de outras organizações empresariais que queiram se somar na mobilização e no engajamento, que é um processo que a gente vai continuar, né? É necessário e temos que ter ações concretas a partir dessa mobilização. Então, esse foi o processo. A gente está com ela disponível para adesão. É uma carta voltada para os executivos, executivas, empresários, dirigentes empresariais, o que significa que é uma carta onde as pessoas assumem seus compromissos. Não estamos propondo o compromisso da empresa, da organização, é um compromisso das pessoas, e a gente espera que com esse compromisso elas possam participar de forma ativa na construção de um caminho para a superação da tripla crise, né? A crise econômica, a crise sanitária e a crise política. Exato. E realmente a crise política é muito importante que um segmento significativo da população brasileira entre nesse processo com essa capacidade de participação. Exato, eu ia colocar exatamente essa questão, né, do empresariado agora, que a gente tem diversos manifestos, né, o Estamos Juntos, o Basta, Somos 70%, e aí exatamente essa articulação em defesa da democracia, agora juntando ainda mais os empresários, é lógico que eles também já assinaram, eu imagino que você também já tenha assinado outros manifestos, mas um manifesto que parte exatamente da classe empresarial é muito significativo nesse momento, né, Caio? O mundo corporativo, de alguma forma, né, e todas as suas diferenças e nuances. Acho que a gente tem 3 pontos nessa carta que são muito importantes. A gente está pedindo que se encerre a polarização entre os democratas. Fascistas, ultradireita, radicais de direita não estão dispostos para o diálogo. Portanto, não é com eles que a polarização existe. A polarização existe no campo dos democratas. Eu acho que a gente precisa resolver. A gente precisa defender de uma maneira forte e clara a democracia, as instituições, a república. E a gente precisa defender a vida, né? Eu acho que essa é a questão fundamental que está abraçando todo esse processo que a gente precisa, de fato. O Brasil vai se transformar no campeão de mortes, São Paulo vai se transformar na cidade campeã de mortes do mundo e provavelmente uma referência que vai ser maior até que alguns países, pela irresponsabilidade da forma como as políticas públicas estão lidando com a situação. Não é o foco da nossa conversa, mas isso está exatamente na base que pode trazer segmentos importantes para essa mobilização que não estavam até então e às vezes passavam por apoiadores, né, contrários. A omissão nesse momento não é permitido se omitir nesse momento, Marilu. Essa é a questão, para ninguém.
Exato. Agora, como você falou, essa questão da pandemia nesse momento e essa flexibilização, quando a gente está ainda na curva ascendente, curva epidemiológica de casos de coronavírus ascendente, a gente percebe que o governo federal está pressionando para a reabertura, o mercado está pressionando, então existem empresários que não concordam com isso, né? Está claro isso, Claro, né? tá claro, tá claro. Eu acho que essa é uma há uma clareza de que a possibilidade de retomar algumas bases fundamentais do processo econômico passa por uma solução importante de redução da pandemia. Senão a gente não consegue, né? A gente vai ter que ter idas e vindas, o que é o pior dos mundos, porque você pode gerar coisas que a gente não conhece ainda sobre os desdobramentos dessa cepa desse vírus que pode se modificar, né? Pode se transformar em outras coisas e continuar matando e as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, né? As pessoas negras, indígenas, povo da rua, quer dizer, pessoas que, na verdade, precisavam de muito mais apoio e sustentação das políticas sociais, nesse momento são as maiores vítimas. Exato. E vocês elencam na carta, né, o apoio, inclusive, ao acesso efetivo ao crédito bancário para micro e pequenas empresas, né? Sim, sim, quer dizer, é uma vergonha a política. As políticas que estão sendo feitas têm todo um processo tão complexo. A Receita Federal, vou fazer um paralelo com a Receita Federal. A Receita Federal é hiper eficiente, rápida, direta, funciona. Por que não se estruturou tudo isso, né? A possibilidade de irrigar o mercado, de garantir renda mínima emergencial para as pessoas, nas mesmas bases tecnológicas que você tem da Receita Federal, que funciona, que é uma das melhores do mundo. Então, parece que esse governo, além de fazer a destruição, buscar a destruição da democracia, está destruindo a estrutura de funcionamento do Estado, né? Os seus mecanismos de funcionamento, né? É impressionante, impressionante. Agora, Caio, ainda um dos trechos, estou aqui lendo todos os detalhes aqui dessa carta, e vocês colocam que o Brasil é uma das maiores economias do mundo, é diverso e pleno de recursos, e por isso dá para a gente dar uma volta por cima, dá para a gente retomar. Lógico, É um ponto lógico. muito importantíssimo, né? É importantíssimo. Eu acho que o que está acontecendo na retomada, por exemplo, na Europa, é claro que nós temos que tropicalizar as coisas, né? Não podemos importar simplesmente, mas a mobilização de 8 ministros de economia de 8 dos principais países da Europa, 180 presidentes de empresas e de organizações não governamentais enormes, estão propondo um caminho de retomada fundado em baixo carbono, né? Em resolver as questões sociais, quer dizer, fazer o investimento do bem-estar social mantido, mas investir num caminho de baixo carbono, de uma economia de baixo carbono, de uma economia que tenha, por exemplo, uma matriz energética limpa. E o Brasil, Marilu, o Brasil é o país mais capaz de fazer isso. Quer dizer, nós podíamos ter todos os nossos produtos baseados numa produção limpa do ponto de vista energético e com muito valor no mercado. Agora, o Brasil está sendo escrutinado fora para fazer negócios em função dos riscos da democracia, né? Da possibilidade de golpe de Estado, da instabilidade e insegurança que esse governo dá à economia, né? A impossibilidade de ter rastreabilidade se você está comprando alguma coisa de desmatamento ilegal e de locais onde estão protegidos por legislações. Então, assim, o Brasil hoje, ao invés de ser escrutinado para poder fazer negócios no mundo, pelo seu aspecto positivo, pela sua agenda positiva, especialmente numa economia de baixo carbono, ele é hoje escrutinado com relação às questões da democracia, da paz, né? Questões que são básicas para os outros países e para os negócios que estão acontecendo hoje no mundo, né? Então, isso é muito preocupante. Quer dizer, os empresários serão alguns dos principais impactados, as empresas, se você tiver uma redução
do comércio internacional com o Brasil, em fato do governo fascista e racista que a gente tem. Exato. Então, a gente estava conversando numa outra oportunidade, né, Caio? Você estava falando da responsabilização, né? Não só do presidente Bolsonaro, mas também do governador Dória, do prefeito Bruno Covas. E agora a gente Exatamente. pode falar também da responsabilização dos empresários, né? Olha, o Ministério do Trabalho já trouxe a pandemia, quer dizer, o Covid, com uma possível doença laboral, uma doença que se estabelece nas empresas, ou seja, com causa laboral. É muito importante que vocês revejam imediatamente os seus planos de retomada de funcionamento dos espaços presenciais, físicos, escritórios, né, lojas. Eu pergunto aqui aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, quem é que está disposto a ir num shopping, consciente que está do risco que está correndo? Agora, os trabalhadores e trabalhadoras desse shopping são obrigados a ir, porque se não forem, serão despedidas. E se forem, estão sujeitas a correr riscos gravíssimos e morrerem. De quem que é essa responsabilidade? De quem que é? É claro que é do prefeito que liberou, mas também é da empresa e do empresário que obrigou ao funcionamento. E se não funcionar, qual é o problema? Né? É que a Rede de Pesquisa Solidária soltou uma nova pesquisa extra sobre o impacto do transporte público na pandemia e recomendações seríssimas para o prefeito para poder organizar o transporte público para que ele não seja um vetor de morte. E se for vetor de morte, prefeito Covas, o senhor é responsável. O senhor, seu secretário de Transporte, Saúde, por ter liberado o funcionamento de forma inadequada no enfrentamento da pandemia. Então, isso é bastante claro, né? A gente tem que... na Itália, as pessoas estão entrando com processos contra os governos locais, isso está noticiado em todos os jornais ontem, por responsabilidades no tratamento inadequado das medidas de proteção à vida e contra a pandemia. Então, desculpa te interromper. Então, Não. Então vejam que é uma corresponsabilidade cada vez maior da sociedade e dos gestores públicos. Né? sim. E é claro que as medidas não estão sendo, na sua maioria absoluta, né, medidas corretas, adequadas. Né? São medidas que estão mantendo a possibilidade de mortes evitáveis. Esse conceito de mortes evitáveis é fundamental aqui, Marilu. Né? Quer Sim. dizer, essa é a questão. Exato, Caio. A gente viu aí cenas, não só em São Paulo, como também no Rio de Janeiro, né, de pessoas assim realmente nos ônibus lotados, e realmente é um vetor de morte, como você disse. E a ideia justamente é fazer aí agora uma construção, né, coletiva aí de busca de consensos, fazer um novo Exatamente. pacto social. Eu acho que esse grupo se coloca comprometido a dialogar com todas as outras iniciativas que estão nesse campo de romper com a polarização entre os democratas, defender a democracia em toda a sua plenitude e ser pela vida e garantir e cobrar políticas que sejam garantidoras de vida. Eu acho que da vida. Eu acho que esse é o novo pacto que a gente tem que fazer, né? Então, e esse novo pacto não cabe todo mundo, né? Essa é a questão. Tem uma parte da sociedade racista, fascista, violenta, armada, que essa parte não está disposta e não quer dialogar para que a gente possa encontrar um caminho conjunto. Perfeito. Agora, só para a gente fechar, Caio, onde é que a pessoa, o empresário, enfim, executivos, executivas, podem acessar essa carta aberta, né? Só para a gente dar o serviço. Ela está em todas as redes sociais das 5 organizações, do Ethos, do Capitalismo Consciente, do GIF, do Sistema B, da plataforma. Está no site de todos eles também. E a gente está buscando organizar um momento onde a gente vai publicar isso nos jornais, com a possibilidade de trazer ainda mais visibilidade para a iniciativa e para o engajamento. Perfeito, Caio. Parabéns de novo, né, por essa iniciativa. Prazer super em falar com você. Obrigado, um abraço a todos os ouvintes e espectadores da Rádio Brasil Atual.
Certo, e da TVT também, tá todo mundo Da ligado. TVT, gente, pois é. Eu estou aqui no Bom para Todos da TVT e falo só da rádio. Nós estamos no Jornal Brasil Atual, mas que depois, enfim, né, vai ficar nas redes sociais, né, do YouTube, Caio. Olha, É isso. Um abraço para vocês. Beijo, Bom até dia. mais. Beijo, bom dia. Bom dia. Falamos aqui com o Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Etos. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.